Mas quais são os casos que você está mais ali, o que é mais comum? Até um pouco antes da gente entrar no nosso tema de transição planetária, estou até tirando uma dúvida minha aqui. Legal. Né? Quais são os casos que você mais atende normalmente? Né? O que você faz com essa reprogramação? Né? Quais são a ansiedade, depressão, traumas? O que mais você está acostumada a trabalhar? Isso é uma excelente pergunta, porque assim, as pessoas elas vêm buscar um processo, uma terapia, principalmente quando elas chegam até mim, né? Elas chegam dizendo o seguinte: eu já fiz de tudo. Então, quando elas chegam pra mim, essa é a frase mais comum. Ai, meu Deus, agora... Eu já fiz de tudo. Então, eu já fiz constelação, eu já fiz Theta Healing, eu já fiz radiante, já fiz de tudo. E nada deu resultado. E é como se nada tivesse dado resultado. Mas é óbvio que a gente sabe que não é uma total verdade, né? Talvez não tenha desbloqueado. Então, assim, a pessoa, quando ela chega porque ela tá travada. Existe uma área da vida dela que não flui. Ela travou. Ela vai perdendo nessa trava, por ela já ter buscado muitas coisas, ter se aberto a muitos conhecimentos, a gente vai perdendo um pouco da nossa identidade também, das nossas certezas. E vai pairando muita dúvida. Então a pessoa chega porque ou ela está bloqueada financeiramente, ou porque ela está com um relacionamento muito destruído, ou porque a crise de ansiedade já tomou ela, mas os sintomas da ansiedade estão sempre atrelados a alguma área da vida que não vai muito bem. Então esse é o primeiro ponto. A pessoa chega porque ela já tentou de tudo, ela fala: nossa, vou lá tentar aquela neuroreprogramação porque é a minha última tentativa. Então normalmente é mais o pessoal que está com a vida estagnada em alguma área. Está com a vida estagnada, está com a vida bloqueada. Então a maioria dos casos que eu atendo, a pessoa realmente parou. Ela não sabe o que aconteceu com a energia dela, com a vontade dela, ela não se reconhece mais como ela se reconhecia antes. Ela sente que, sabe, baixou o libido, a vontade, o entusiasmo. Então ela chega porque ela está bloqueada, literalmente bloqueada. Mas aí esses bloqueios que as pessoas têm, isso fica atrelado muito ao quê? Aí nós vamos lá, né, vamos dizer, a cereja do bolo. Vamos pra cereja do bolo, é isso que a gente quer. É a cereja do bolo. Olha, é muito legal essa pergunta e eu até quero explorar mais do que a minha técnica, tá? Por que a pessoa, quando ela bloqueia, quando ela chega nesse estágio, 98% dos meus pacientes, por que eu falo 98%? Porque 2% chega lá e começa a despertar sua missão de vida, começa a se conectar com seres de família de alma. Esse é 2%. E muita gente chega bloqueada também, que vai se conectar com o que eu vou trazer agora, também pode chegar nesse outro nível depois durante a sessão, tá? Mas assim, eu tô dando uma estimativa de melhoras, mas 98% das pessoas que eu atendo estão na primeira infância. 98%. E aí tem tudo a ver com o nosso tema que a gente vai trazer aqui, sobre essa transição planetária, sobre o que está acontecendo no mundo e por que as pessoas estão passando por tanta dificuldade emocional, que acaba trazendo como resultado, né, a paralisação da vida, a trava na vida, bloqueios financeiros, bloqueios amorosos, bloqueios na saúde. Então, tudo está muito conectado, sabe, Bruno? Muito, muito, muito mesmo. Mas a maioria das pessoas, o problema está lá na primeira infância. Útero da mãe ou primeira infância. Então as pessoas estão presas nisso. Elas estão reverberando agora, elas estão vivendo, elas estão atuando com o trauma da criança. Então, na realidade, a gente está cheio de adulto infantil. Totalmente. Acho que até mesmo isso que você falou explica um pouco do mundo hoje, né? Exato. Não fica bravo você que está aí assistindo a gente, está um pouco infantilizado. Não tem problema, a gente está aqui para te ajudar, exatamente isso. E não tem nada melhor do que a gente dar uma cutucadinha na ferida, né? Para melhorar, a gente precisa olhar para o problema e precisa ser falado. Né? E eu nem diria assim, não é que estamos propriamente infantilizados. Às vezes eu pego, como eu disse para você, eu atendo grandes CEOs de grandes empresas que movimentam centenas de pessoas, às vezes, abaixo dele, ali dentro daquela organização. Mas ele bloqueou, ele travou. Só que quem trava não é o adulto. Quem trava não é a consciência de agora. Ela
É a criança. É aquela criança que foi negligenciada de alguma forma, que interpretou mal as experiências que teve e que está ali, pulsando esse campo de informação que reverbera no seu agora. E muita gente chega pra mim, por exemplo, com síndrome do pânico. Ela fala assim, do nada eu comecei a ter sudorese, do nada eu comecei a tremer, do nada eu comecei a assim, não dormir mais à noite, a ter palpitação. E aí a gente vai buscando essas memórias estão lá na primeira infância. Mas aí eu quero trazer posso trazer um pouquinho mais de polêmica científica? Vambora. Porque aí eu vou entrar no quesito de até onde a ciência vai e de onde ela não vai, que essa é a parte em que eu estou aqui tendo que documentar meus atendimentos, né, trazendo esse feedback dos pacientes para a gente entender que existe uma vida além dessa. Então a gente às vezes acessa uma memória de primeira infância e aí eu sempre vou buscar. E onde foi que aconteceu essa primeira memória? Onde ela está? Às vezes está em 1800, em 1500. Tem camadas de informação ali que estão reverberando neste ser ainda e que impactam essa realidade. Mas então não somente dessa infância, dessa vida. Isso também as outras vidas. Então, por exemplo, vou me colocar de exemplo aqui. Vamos colocar na minha outra vida, quando eu era criança. Não só criança, na sua outra vida, pode ser numa fase até adulta sua lá. Eu tive algum trauma. Teve algum trauma tal, você reforçou isso em alguma realidade sua na sua primeira infância, você veio curar, você veio com aquele padrão de informação, mas aquilo não foi curado, aí você reforçou aquele padrão de informação e isso está reverberando na sua vida agora. Então você fala, é um nó em cima de nó, sabe que você acha o nozinho, tem um outro nozinho ali, mas quando a gente acha a raiz, isso que é muito bonito. Solta tudo esse emaranhado. Você resolve a vida. Eu recebi agora, antes da gente entrar, tava olhando o WhatsApp, eu recebi de uma médica também, tá? Rafa, faz uma semana que nós fizemos a sessão tal, incrivelmente a minha agenda começou a lotar. E ela não veio para tratar isso, ela estava com uma questão pessoal dela, travou a vida, começou a desencadear alguns sintomas físicos e tal. Mas magicamente minha agenda começou a lotar. Por quê? Porque ela resolveu a causa, o fluxo vital dela voltou. E isso movimenta tudo que está fora. Aí nós vamos falar de transição planetária. Vamos pra lá, vamos pra cá, vamos pra cá. O que você acha? Vambora. Aguenta aí, gente, deixa eu só falar pra vocês aqui, porque eu já misturei até pra vocês não se perderem aqui na nossa receita. Você vai pegar os 3 ovos, vai misturar com 3 colheres de creme de leite, vai bater, vai fazer aquela batidinha, você pode temperar a gosto. Eu coloquei um pouco de orégano, um pouco de sal, e aí a gente joga o repolho dentro dessa mistura aqui, e aí vai pro fogo. Tá bom? Então, basicamente é isso. E aí depois eu falo pra vocês os outros passos conforme a gente for fazendo. Vamos embora, Rafaela, continua, porque Que delícia! Eu já tô ansioso com esse papo nosso aqui que tá sensacional. Pode continuar, vamos embora. Nós trouxemos aqui, né? A gente não vai perder esse fio da meada aqui não, tá, gente? De falar da técnica, de falar dos nossos traumas, dos nossos bloqueios. Mas a gente está falando de transição planetária. Isso. Se a gente for olhar hoje para a nossa humanidade, nós estamos sim numa crise generalizada que se chama saúde mental. Só que isso ainda é muito pouco explorado, mediante ao que nós estamos vivendo. Se a gente for olhar o mundo, né, parece que o mundo virou de ponta cabeça. É mãe de bebê reborn, é pessoa que quer virar animal, né, que realmente se considera os Therians, exatamente, os Therians, que se identificam, que realmente começam a conviver como eles, hábitos. Então, quando a gente olha tudo isso, atrocidades, pessoas que espancam outra. O que aconteceu esses dias com a mulher. E, olha, só um parênteses rápido, desculpa, porque olha, como você está falando disso, porque eu vi uma reportagem e eu fiquei assim, eu falei, gente do céu, eu já sei que isso acontece, né? Mas esse rapaz que pegou a mulher lá e deu 60 socos nela, ele recebeu mais de 1.500 e-mails de mulheres interessadas por ele. Sim. Isso mostra exatamente o que você está falando. Até por isso que eu quis te interromper, porque, poxa, não tem exemplo melhor. Pô, o cara acabou de... Ele estragou o rosto da mulher. E tem 1.500 mulheres indo atrás dele. Sim. Estão querendo se estragar também?
Só pode ser isso, né? Explica isso pra gente, Rafael. De novo, é assim, olha. Teve pessoas que só aprenderam o amor através da dor, através do narcisismo, através... Tem mulheres que só sentem prazer através da dor. Isso é verdade. Tem mulheres que só amam pelo desprezo. Quem as ama, elas não amam. Mas quando alguém as despreza, por quê? Aquela criança aprendeu que amor era sobre isso. Ela recebeu migalhas emocionais, ela foi abusada, ela foi espancada. Então, para ela, isso é sinônimo de amor. E aí a gente vai olhar e vai falar assim, essa pessoa tá ficando louca. Para quem não viveu. Mas para quem viveu, só consegue sentir prazer desta forma. Só consegue ter excitação sexual desta forma. Dentro do cérebro existe essa programação. Dentro do cérebro existe essa alquimia. É uma química que conecta esta informação. E o corpo ele fica viciado nessa química. E ela não consegue agir diferente. Aí, de novo, onde nós temos que voltar? Na primeira experiência que isso aconteceu. Só que não adianta, não é só voltar. Eu preciso voltar e convencer essa memória é viva. Essa memória ela tem um campo de informação. Eu preciso convencer, eu preciso alquimizar meu corpo de novo com uma outra informação. A gente chama isso de ressignificação, de atualização de memórias, é a nova medicina agora. Mas é exatamente isso que acontece. Então essas mulheres estão loucas? Não, elas só estão representando o que alquimicamente o corpo pede.